A versão talvez seja um pouco diferente, porém a essência é a mesma. Amém? Diz assim então o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e o mestre da lei e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e caindo no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie só sai pela oração e jejum. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Eu te peço que nesse instante eu seja um canal de bênção para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja, para que o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor precisa falar, que o Senhor possa tirar dos nossos corações aquilo que precisa ser tirado, que o Senhor possa acrescentar aos nossos corações aquilo que precisa ser acrescentado, pois eu sou só apenas o instrumento, mas é o teu Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e é Ele que tem o poder de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, fala conosco nesta noite, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O tema desta mensagem, nesta noite, é o clamor de um pai. O meu filho tinha... Se não tinha 1 ano, ele estava para fazer 1 ano. E ele começou a ficar muito enfermo, muito enfermo. Nós o levamos no hospital, fizeram vários exames,
fizeram aquele exame que tem que tirar da coluna para saber se é meningite. Num adulto já dói, imagine numa criança de aproximadamente 1 ano. E você vê o teu filho passando por tudo isso, é você se sentir impotente, sem forças para ajudá-lo, sem poder para ajudá-lo. E essa situação nos levou na época a um sofrimento muito grande. Tentaram colocar ali o acesso no braço, nas mãos, e não conseguiram. E a enfermeira disse para nós: eu vou dar um tempinho de 20 minutos, se a gente não conseguir colocar o acesso novamente, nós teremos que colocar na testa. Mas eu vou dar esse tempinho, e nesse tempinho eu fui para o joelho, fui falar com Deus, porque na hora que você vê, você que é pai, você que é mãe, que vê o teu filho, tua filha, numa situação dessa, você fala: Deus, faz em mim, mas não nele. Você quer, isso é interceder, você se colocar no lugar. E aí você fala: Deus, queria tanto que fosse em mim, não nele. E após a enfermeira voltou, e na primeira tentativa ela conseguiu o acesso, e ficou ali internado quase 10 dias, fazendo exames, e eles falavam que era uma coisa, fazia exame e não era, fazia exame de outra coisa e não era, e fazia exame de outra coisa e não era. E eu fiquei naquele hospital ali juntamente com a minha esposa, com meu filho, até passar esse processo. Um processo de desespero, de angústia, de aflição. E aqui nesse texto que nós lemos, tem um pai que também está desesperado por causa de um filho. Aliás, a Bíblia vai dizer que é o seu único filho. O seu filho, além de mudo, surdo, ainda estava endemoniado. O demônio pegava essa criança, ora jogava no fogo, ora jogava na água, ele convulsionava, ele tinha um ataque epilético, ele começava a espumar pela boca, e o pai diz que ele passava por isso, porque o diabo queria matá-lo. E eu fico imaginando aqui, hoje, que é o Dia dos Pais, um pai que está em desespero, aflito, angustiado, que estava procurando ajuda em qualquer lugar, para que o seu filho fosse liberto, curado, restaurado, porém só fracasso. Não conseguia resolver o seu problema. Mas antes de nós falarmos mais detalhadamente desse texto, vamos entender um pouquinho o contexto, porque esse mesmo assunto, essa mesma passagem, ela vai se repetir em Mateus e em Lucas. Então, tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles falaram a mesma passagem. Porém, quando nós olhamos para Mateus ele vai enfatizar o clamor do pai, porque só Mateus vai dizer, porque quando o pai vai falar com Jesus, ele vai se ajoelhar e ele vai clamar para falar com Jesus. Então Mateus vai dar ênfase no clamor do pai. Marcos, ele já vai dar ênfase à discussão dos escribas com os 9 discípulos. E Lucas, ele vai dar ênfase ao Monte da Transfiguração, que é um trecho que antecede a esse que nós acabamos de ler no mesmo capítulo.
Então cada um vai falar da mesma história, porém cada um vai trazer uma ênfase naquilo que achou que era mais importante. Mas todos eles concordam justamente com o texto, que era um pai que estava aflito, precisando da cura de um filho que estava endemoniado. Eles concordaram. Jesus está descendo do monte. Subiu no monte Jesus, Pedro, Tiago e João. E agora eles passam a noite em oração e eles estão descendo pela manhã. E quando eles estão chegando, que aqui nós acabamos de ler no capítulo 9, versículo 14, quando Jesus está chegando, tem uma multidão, tem os escribas, tem os 9 discípulos, tem um menino que está endemoniado, tem um pai aflito. Então o cenário estava assim, e Jesus começa a chegar. Quando está aqui perto, próximo, a multidão vê Jesus chegando, ficam surpresos porque Jesus chegou, ou seja, parece que eles não estavam esperando que Jesus fosse chegar por ali, mas Jesus chegou. E o contexto, irmãos, imagina aqui a situação. O menino está aqui endemoniado, e os pastores estão debatendo com os doutores da lei, com os escribas, sobre a situação que o menino está endemoniado. Olha para cá, irmão, deixa a criancinha lá. Eles estão vendo aquela situação do menino endemoniado. Aí nós estamos aqui debatendo teologia. Os fariseus dizendo para eles: vocês não conseguiram expulsar o demônio do menino. E talvez os discípulos estão dizendo para eles: mas vocês também não. E aí eles começam a debater teologia, irmãos. E o menino está sofrendo, endemoniado. E eles estão debatendo. Quando Jesus chega, aleluia, Jesus, irmãos, compra a briga. E ele já chegando. O que vocês estão discutindo? Vocês querem discutir teologia? Vem discutir comigo, não com os meus discípulos. É assim, irmão. Jesus compra a sua briga. Jesus, ele entra na causa que você não pode resolver. Jesus entra. Jesus, ele chega na hora que ninguém mais espera, porque eles estão ali debatendo, irmão, mas Jesus chega. E Jesus chega na hora certa, no tempo certo. Jesus chega e ele entra para resolver a causa que ninguém poderia resolver, mas Jesus resolve. Porque teologia, irmãos, é bom. Estudar sobre a Bíblia é bom. Teologia é conhecimento, e conhecimento é bom. Mas só o conhecimento não basta. Tem que ter o poder de Deus. A teologia é boa, mas não basta. Tem que ter teologia e tem que ter o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. É o poder que liberta, é o poder que cura, é o poder que restaura, é o poder que salva, é o poder que leva para o céu, é o poder de Deus. No meio desse debate, quem está prevalecendo é o diabo. Enquanto a igreja está debatendo teologia, o diabo está prevalecendo. É tempo da igreja buscar o poder de Deus. É tempo da igreja se dobrar na presença de Deus e buscar o poder que vem do alto.
Porque às vezes acontece isso na igreja, irmãos. Nós estamos debatendo. Não, salvo sempre salvo. Não, você perde a salvação. Não, eu sou dicotomo. Não, eu sou tricotomo. Não estou falando em mistério não, irmão. É tudo coisa da teologia. Não, eu sou predestinado. Não, não tem predestinação. Irmão, vamos buscar Jesus. Porque quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. É Ele, irmão. Então fica na simplicidade do Evangelho que você vai para o céu. E aí a igreja está debatendo teologia, irmão. E o diabo está vencendo, prevalecendo e ganhando a vitória. Mas é tempo da igreja buscar Jesus. Enquanto eles estavam lá debatendo, discutindo, Jesus chega. Jesus chega, irmãos. Versículo 16 vai dizer que Jesus chega e vai dizer: por que vocês estão discutindo? E quando Jesus vai comprar a briga, um pai desesperado vai clamar, como disse Mateus, vai se ajoelhar e vai dizer: Senhor, o meu filho, ele está endemoniado, ele é mudo, ele é surdo. O diabo pega, lança ele na água, lança ele no fogo, ele fica convulsionando, ele tem ataque epilético, começa a espumar pela boca, é coisa terrível. O diabo quer matar o meu filho, Jesus. Mas eu vou tomar frente. Coisa boa, irmão, é quando Jesus toma frente. Jesus assume a responsabilidade. Ele compra a sua briga nessa noite, meu irmão, minha irmã. Oh glória, ele compra a sua briga nessa noite. Não está dando certo, você não está conseguindo. Olha que Jesus está dizendo: eu estou comprando a tua briga nessa noite. Eu estou tomando a frente nessa causa que para você é impossível. Eu estou tomando a frente, porque eu sou Deus que vou resolver aquilo que o homem não pode resolver, aquilo que você não pode resolver. Eu, Jesus, assumo a frente e toma nesta noite esta causa nas minhas mãos. Eu compro a sua briga nesta noite. Alamacai. O diabo quer destruir, irmão, mas Jesus já tomou a frente para dar vitória. Para te dar vitória. Para te dar livramento. Para te dar vitória. Um homem no meio da multidão responde: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, o joga no chão, ele espuma, ele range os dentes, ele fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Por quê? Não estavam orando. Mas aí vai dizer no versículo seguinte, 20 em diante: então eles trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Porque a gente às vezes vem para a igreja, está com um problema, está com uma situação difícil para resolver. Aí eu falo: não, vou para a igreja, porque na igreja, né, Jesus vai estar lá, vai ser bênção, vai ser vitória, e dá tudo certo. Aí o problema aumentou. Foi o que aconteceu aqui. Quando o espírito maligno viu Jesus, o que ele fez? Convulsionou o menino. De vez ele sair, libertar, ele piorou a situação do menino. Porque às vezes é assim, irmãos. Principalmente quando você começa a vir na igreja. Não sei se com você foi assim, mas eu me lembro quando eu comecei a ir na igreja, começou, irmão, muita coisa a desestruturar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente não tem Jesus, a nossa vida, muitas vezes, ela o diabo também nos dá coisas, irmãos. E aí ele nos dá
das coisas para tentar nos arrancar da presença de Jesus. E aí quando nós estamos vindo para Jesus, o diabo quer tudo de volta aquilo que ele tinha te dado. E aí você vai perdendo algumas coisas, mas como disse certa vez o pastor Tiago, às vezes a gente pensa que está perdendo, mas está ganhando. Porque você está perdendo aquilo que dava legalidade para o diabo, porque agora você está ganhando liberdade em Cristo. Porque as coisas velhas ficam para trás, mas tudo se faz novo. E aí esse demônio pega aqui um menino, e ele fica então agora convulsionando. Jesus perguntou: pai, há quanto tempo? Desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas, parece nós orando. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Irmão, você conhece Deus? Você sabia que para Deus nada é impossível? Ele vai dizer assim: há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Sei, irmão, se você conhece Deus, você sabe que Ele pode todas as coisas. Mas às vezes a gente está assim, né, irmão? Deus, se pode, né, Deus? Se o Senhor pode. Sabe, irmãos, a gente aprendeu errado. Aprendemos errado. Aí você vai lá orar: Senhor, cura o pastor Walter, cura o pastor Walter, cura o pastor Walter. Nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor cura, que o Senhor faz a obra, que o Senhor é o Deus do impossível. Mas se for a tua vontade, acabou, irmão. Acabou a fé aí. Eu nunca vi Jesus orando: Senhor, liberta esse menino agora, se for da tua vontade. Você acha que não é da vontade de Deus libertar uma pessoa que está escravizada pelo diabo? Você acha que não é da vontade de Deus de curar os enfermos? Eu nunca vi Jesus, nem os discípulos, nem Paulo e nem nenhum outro na Bíblia dizendo: Senhor, cura o pastor Walter se for da tua vontade. Jesus apenas disse isso quando ele estava orando por ele mesmo. Ele estava no Getsemane, e ali Deus mostra, ali abre a revelação de tudo que ele ia padecer, que ele ia tomar chicotada, que ele ia ser cuspido, que ele ia carregar a cruz, que ele ia ter que subir a cruz. E aí o Senhor mostra tudo isso em revelação. A Bíblia vai dizer que tinha um diabo ali do lado dele que começa a angustiá-lo. Ele vai falar para os seus discípulos: intercedam por mim, eu estou precisando de intercessores. Irmão, se Jesus precisa de intercessores, quanto mais nós. Eu careço da intercessão da igreja, e a igreja carece da intercessão dos obreiros. E aí Jesus estava ali, e quando ele está angustiado, soando gotas de sangue, de tamanha aflição, de tamanha angústia ele estava passando, para perdoar os nossos pecados, porque nós não merecíamos estar aqui, mas Ele é tão amoroso, tão majestoso, tão grandioso, que nos amou e pagou o preço por nós. Ele estava ali, intercedendo. O diabo afrontando, tamanha angústia. E naquele momento ele vai dizer para o pai, no momento de fraqueza: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Nesse momento Jesus coloca essa situação. Mas para expulsar demônio, ele nunca falou se era da vontade do Pai, porque ele sabia que era a vontade do Pai. Para libertar, para curar, para pregar o evangelho da salvação, ele nunca foi da vontade do Pai, ele sabia que era a vontade do Pai. Irmão, a vontade do Pai é que você seja curado.
Não ore mais assim não, Deus, olha, esse é o meu espinho, Deus, esse é o meu espinho, eu vou ter que carregar, eu vou ter que suportar, esse é o meu espinho, Senhor. Eu sei que é da tua vontade esse espinho, porque Paulo vai dizer, irmão, se nós olharmos o contexto que Paulo está dizendo sobre o espinho na carne, ele está dizendo que o espinho na carne era como mensageiros de Satanás, que quando ele queria se ensoberbecer, por causa do seu conhecimento, por causa da sua dedicação à obra, quando ele queria achar que ele era alguma coisa, vinha um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele viesse entender que ele era pó. E quando nós estudamos esse texto, sabe que nós entendemos o que é o espinho na carne de Paulo? É a perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Quando ele achava que ele era alguma coisa, vinha a perseguição para mostrar que ele não era nada. Se não fosse Deus na vida dele, se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não poderíamos fazer coisa alguma. Nós só podemos fazer alguma coisa porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. É Ele que é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Pai. Ô Jesus, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Você está entendendo? Deus não pode fazer tudo? Sim ou não? E por que não está fazendo? O problema está nele? Está em quem? Está em nós. Senhor, se eu pudesse, o Senhor me curava. Se o Senhor pudesse, o Senhor libertava. Se podes, tudo é possível ao que crê. Então o problema aqui, irmão, não está em Deus, não está no diabo. O problema está na nossa incredulidade. E você sabia que há um espírito de incredulidade que roda no nosso meio? Porque nós cremos que Deus pode curar, mas por que não cura? Nós cremos que Deus pode libertar, por que não liberta? Nós cremos que Deus pode batizar com o Espírito Santo, por que não batiza? Porque nós somos incrédulos. Precisamos exercitar a nossa fé, porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mais ou menos 3 milímetros, você ia dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá. Isso não é literal, porém é muito real, porque quando Jesus fala isso, Ele está dizendo assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para qualquer problema, sai daqui e vai embora, e ele vai ter que sair, mas não está saindo, irmãos, porque está faltando fé. Nós estamos mais na teologia de conhecimento do que de experiência. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E aqui esse pai vai começar a discutir sobre isso com Jesus, porque ele vai dizer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio que Deus pode curar o Fausto, mas eu não. Creio que Deus pode abençoar o irmão Ari, mas eu não. Você crê na vitória do teu irmão, mas não crê na tua, irmão. O mesmo Deus que faz a vitória na vida do irmão é o mesmo Deus que faz a vitória na sua vida. É o mesmo Deus, irmãos. Então confia no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você peça. Imagina, pensa, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo isso. Eu creio, Jesus, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Não é assim, irmão? Tem hora que a gente está cheio de fé, irmão, a gente é gente. Tem hora que a gente está cheio de fé. Oh glória, o mar vai se abrir, se não abrir eu passo por cima. E vou cantando o hino da vitória, só o Senhor é Deus. Mas tem dia que você está assim, irmão. Meu Deus, o Senhor não acho que nem me ama mais. O Senhor acho que nem escuta mais as minhas orações.
Estou jejuando, Senhor, mas estou lendo a Bíblia mais, estou orando mais. Não é, irmão? Não tem dia que a gente está assim, é só eu. É, irmão, nós somos gente. Pastor, também tem dias que a gente tem dificuldade de crer nas promessas do Senhor. Você fala, acho que aquele profeta não foi usado por Deus, não. Estava na carne, era bife. Mas Deus opera na hora certa, não é no teu tempo, é no tempo dele. Então creia, irmão. Hoje essa palavra é para te dar um pouquinho mais de fé, porque Deus está trabalhando. Jesus estava lá no monte orando, o problema acontecendo, mas na hora certa ele chega. E quando ele chega, ele resolve. E ele está aqui nessa noite para resolver o seu problema. Ele está aqui nessa noite para resolver a sua causa, porque Ele é Deus que resolve a causa, Ele é Pai. E como Pai, Ele é o Abba, o Paizinho, o Pai amoroso, que intercede, que conhece as nossas lutas, os nossos anseios, nossas dificuldades. Ele conhece, irmão, Ele é Pai. E como Pai, irmão, Ele nos abençoa. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, porque é sempre assim, né, irmão? Tem o problema, vem todo mundo para ver, né? Já viu lá na Praça da Sé? Só dois fazer alguma coisa que já começa a fazer aquela roda. Foi assim. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: aqui, irmão, ó, outra coisa que a gente aprende aqui, presta atenção aí, ó. Como que Jesus chamou? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Você está ouvindo aqui, irmão? Que Deus está nos ensinando? Qual que é o teu problema? Chama, irmão, o problema pelo nome. Jesus, eu repreendo agora esse demônio que tem roubado as minhas finanças. Eu repreendo agora esse demônio que tem entrado na minha casa, na minha família. Eu repreendo agora esse demônio que tem trazido enfermidade na minha vida. Chama pelo nome o problema, irmão. Chama pelo nome, repreende esse espírito maligno aí em nome de Jesus. Porque Jesus liberta, irmão. Jesus liberta, Ele te deu autoridade para que no nome... Oh, glória! Você já viu, irmãos, esses dias aí quando eu vendi um carro, o rapaz da agência, ele me deu uma procuração. E lá na procuração estava dizendo assim, ó, tudo que diz respeito ao carro tal, placa tal, chassi tal, está passando poderes para fulano de tal para resolver, como se fosse eu. Então, eu não preciso resolver, porque ele vai resolver, porque eu dei uma procuração para ele resolver. E sabe o que Jesus fez? Ele nos deu uma procuração, para que no nome dele, você expulsa demônios, para que no nome dele, você liberte os cativos, para que no nome dele você pregue o evangelho. Ele te deu a procuração, irmãos. Ele tem autoridade, por Ele ter autoridade, Ele nos delegou essa autoridade para usarmos o nome dEle, para que nós fizéssemos as mesmas obras que Ele fez. Você tem a procuração, você não está usando porque você não quer, mas Ele já te deu a procuração. Está lá no seu nome para você usar o nome dEle para resolver o problema, para resolver a causa. Então no nome dEle é que você vai resolver esse problema, meu irmão, porque Ele já tomou a frente para te dar vitória. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe nunca mais entre nele. A gente expulsa o capeta, irmão. Aí a gente não dá essa ordem para ele, porque ele é folgado, irmão. Ele é oportunista. Sai! Ele vai embora. Você já viu casos de pessoas que foram libertas dentro da igreja, mas pisou na calçada, foi novamente acometida pelo mesmo capeta? Né? Você lembra, Vaso? A gente expulsou o demônio dentro da igreja.
pisou na calçada, acendeu o cigarro, o mesmo capeta voltou. Mas Jesus repreendeu o demônio e disse: nunca mais entre nele. 26. O espírito gritou. Você já viu o grito de um demônio, irmão? Arrepia até os cabelos, irmão. Até os que não tem aqui mais já tá, arrepia. É um grito, meu irmão. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Aí que a multidão faz? Só fala que não vai dar certo, irmão. Por isso que não conte nada para ninguém. Só depois que Deus deu a vitória você conta a benção. Mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou de pé, curado. Foi um combo aqui, irmão. Foi curado, liberto e salvo. Olha que benção, irmão. Quando Jesus chega, a benção é de combo. Não chega uma bencinha, chega logo várias bênçãos junto. Porque Jesus é perfeito, irmão. Ele é grande, ele é poderoso. Jesus é maravilhoso, irmãos. Agora aqui, irmão, falei tudo isso para a gente chegar aqui, ó, 28. Porque aqui é o segredo do negócio. 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Como é bom ter particular com Deus, irmão. Sabe assim, Senhor, poxa, eu estava com tanta fé, tentei, mas não consegui. Por que não deu certo? O que aconteceu? Aí o Senhor vai falar com eles, no particular, porque não conseguimos nós expulsá-los. Ó, Senhor, estava tudo certo, a gente estava usando a cartilha que o Senhor deu, né? Estava fazendo tudo direitinho. Tinha aquela multidão lá, Senhor, nós sentimos tão envergonhados, frustrados, todo mundo olhando, os fariseus lá questionando a gente, porque a gente anda com o Senhor e não conseguimos fazer. É, Senhor, porque tem hora assim, irmão, que a nossa vida também é assim. A gente estava tudo certo para dar tudo certo, mas não deu certo. E aí por isso a gente desanima e vai embora, irmão. Vai para o particular com o Senhor. Não desanima não, irmão. É tudo é lição. Não deu certo agora, vai dar depois, irmão. Vai ver o que deu errado. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, de onde ele estava vindo? Do Monte Horebe. Passou uma noite de oração com os discípulos. Pedro, Tiago e João. Sabe por que os outros 9 não estavam com ele? Também não sou obrigado a saber tudo, né, irmão? Não sei. Sei porque não estava. Mas eu sei que estava Pedro, Tiago e João. Irmão, imagina, irmão Davi, eles lá no monte, desfrutando algo maravilhoso. A Bíblia vai dizer que aparece ali Elias, aparece ali Moisés, e o rosto de Jesus se resplandece. Imagina, Pedro, Tiago e João, eles contemplando essa glória, irmão. A gente vai no monte e vê só um matinho brilhando. Oh, glória, aleluia, irmão. Porque o matinho brilhou, irmão. Aí você começa a orar mais e mais e mais e mais. Parece que ele vai acendendo mais. Aí você vai diminuindo a oração e ele vai apagando. Aí você começa a orar mais e ele acende. Aí você fala, meu Deus, aleluia, coisa do céu. Agora você está no monte. Você vê Jesus, o seu rosto resplandecendo, suas vestes resplandecendo. De um lado Elias, simbolizando os profetas. Do outro lado Moisés, representando a lei. E eles admirados, falam, vamos fazer aqui uma mansão aqui.
Vamos fazer uma cidade aqui, ó. Vou construir uma casa para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés. Esqueceram até deles. Porque a glória, irmão, era tamanha. Né, irmão Ari? A glória era tamanha. Porque ninguém quer sair, irmão. Da onde Jesus está. Ninguém quer sair da onde a glória está se manifestando. Não vamos fazer cair aqui. Aleluia, vamos ficar aqui. Não vou sair daqui, ó. Vamos fazer uma casa. Porque eu quero ficar mesmo onde a glória está se manifestando. Aí, irmão, dentro dessa glória toda, a lei, os profetas, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, vem uma nuvem de glória. E dessa nuvem de glória o Pai fala: esse é o meu Filho amado. Ouviu? Sabe que Deus estava dizendo naquele instante? Eu já falei com vocês através da lei. Eu já falei com vocês através dos profetas. Mas agora eu estou falando com vocês por intermédio do meu Filho. Porque o meu Filho é a palavra. Ouvi a palavra porque eu falo com vocês através da minha palavra. É a palavra que fala conosco. Irmãos, é uma glória. Sapatearam, rodaram, falaram em mistério. E foi manto. Lá no céu. Ou melhor, lá no monte, que na verdade já era o céu. Aí eles descem. Porque é no monte que Deus te dá revestimento, mas é no vale que você exerce o ministério. Para eles estava uma glória. Não vamos sair daqui não, Jesus. Vamos ficar aqui, porque aqui está a manifestação do poder. Vamos ficar aqui. Mas Jesus te dá poder para você descer no vale, libertar, salvar, curar, batizar com o Espírito Santo. Jesus te dá poder para exercer o ministério. Então, vai ter horas na sua vida que você vai estar no monte e você vai sentir o poder de Deus. Mas vai ter hora que você vai estar lá no vale exercendo o ministério. E você vai sentir a graça de Deus te usando para fazer a obra de Deus. Aí eles estão lá. Aí quando eles descem ali do poder, da glória, depara com essa situação. Dos discípulos frustrados. Tentando expulsar e não conseguiram. E aí no particular eles fazem o quê? Jesus. É no particular que você vai conversar com Jesus. É no particular que você vai falar com Ele dessa situação. Ele sabe que você não pode. Ele sabe que sozinho você não consegue, mas no particular Ele vai te dar graça. Ele vai te dar estratégia no particular. Aí, Jesus, poxa vida, Jesus. Isso aí é a segunda versão do Marcelo. Poxa vida, Jesus. Tentamos lá expulsar o capeta, mas não deu. Aí os fariseus começaram a zombar de nós, dizendo que a gente não tinha poder para fazer. E aquele pai lá, chorando, desesperado, porque o filho dele estava quase morrendo. E a gente fez de tudo, Jesus, mas não conseguimos. Por que, Jesus, nós não conseguimos? Porque, irmãos, tem vezes que nós temos tudo para vencer e não vencemos. Primeiro, rapidinho aqui, ó, só pincelar, não vou nem comentar, só pincelar. Por que nós não estamos vencendo? Primeiro, tem demônios que são mais fortes. Vai lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, você vai ver. Que lá tem principados, potestades, poderes das trevas. Paulo vai dar uma hierarquia de demônios. E tem demônios que são mais fortes. Você já viu, irmãos? Tem demônio que você está lá meia hora. Sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Aí você faz o quê? Igreja, estende as mãos para cá. Vamos todo mundo falar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai. Ele vai embora. Por quê? Porque é o poder da concordância.
Quando a igreja concorda aqui, irmão, está concordado lá. Quando a igreja liga aqui, está ligada. Por isso que o diabo tenta, irmãos, trazer contenda no meio da igreja. Porque é quando cria discórdia no louvor, cria discórdia nos obreiros, cria discórdia no meio da igreja. Quem dá risada é o diabo, irmão. Quem ganha no meio da discórdia, da discussão, da divisão é o diabo. O reino de Deus nunca ganha com isso. Sempre é o diabo. Então tem demônios que são mais fortes. Segundo, porque não estamos vencendo? Está faltando oração. Terceiro, está faltando jejum. Quarto, está faltando fé. Pastor Erlo já morreu. Por causa desse pastor houve um avivamento na África. Pastor Erlo chegou na África, foi fazer uma cruzada. Vou ganhar almas para Jesus. Vou pregar o evangelho. Primeiro culto, pastor Erlo. Porque Jesus liberta, Jesus salva, Acabou o culto. Uma mãe. Ô pastor, o senhor falou que Jesus liberta, né? Liberta, Jesus é poderoso, Jesus liberta, cheio de fé. Sabe o que acontece, pastor? Lá em casa, a minha filha está amarrada num tronco já há meses, amarrada com arame, porque se eu soltar, ela sai no meio das fazendas e começa a arrumar tanta confusão, porque já tem um demônio que já habita nela há tanto tempo, e ela está amarrada num tronco lá em casa, num quarto escuro. O senhor pode ir lá para libertar ela? Claro, irmã, estou indo. Irmão, na hora que o negócio pega, se não é Deus para nos dar força, amarela mesmo. Vamos lá, irmã. O pastor orou e nada aconteceu. Acontece isso com a gente, meu irmão. Acontece. O pastor estava em pecado? Não. O que estava faltando? Oração, jejum, fé e demônios maiores. Porque tem casta de demônio que só sai jejum e oração. Aí você está passando pelo problema e não jejua e nem ora. E vai se entregando. Quem está ganhando? O diabo. Mas se você se colocar de jejum e oração, sua fé vai ser acrescentada e você vai ter poder de Deus. Pastor Hélio vai dizer o seguinte: eu me abalei. Eu achei que Deus não tinha obra comigo na África. Pensei em retroceder para a minha nação. Pensei em voltar para o meu país. Mas quando de repente eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a fazer um estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E aí ele começou um estudo de Atos dos Apóstolos, chamou os irmãos para participar, e cada culto de ensino tinha mais gente. Mais gente. Mais gente. Passado 3 anos. Quanto tempo? Você já tinha desistido de ir embora, não tinha? Mas a menina continuava endemoniada. E agora uma igreja já não era mais a mesma igreja. Era uma igreja cheia do poder de Deus. O pastor Erno voltou naquela casa. E ele diz assim: mãe, aquela menina ainda está aí? Está. Eles oraram e a menina foi liberta na hora. Por quê, irmãos? Por quê? Nós precisamos levar a oração a sério. Nós precisamos levar o jejum a sério.
Porque Paulo vai dizer que as armas da nossa guerra não é carnal. Não adianta você querer ganhar na força, no murro, no debate. Não, nós vamos vencer essa batalha na oração, é no jejum, é exercitando a nossa fé. E com isso, houve um grande avivamento na África. Porque uma pessoa que estava endemoniada não foi liberta. E eles pagaram um preço e houve um grande avivamento na África. Muitas almas libertas, muitas almas curadas para a glória do Senhor. Nós fizemos aqui na igreja, vamos terminar agora sexta-feira que vem, uma campanha. 7 mergulhos para o milagre. Quarta-feira. Estou igual o pastor Luiz, hein? Está passando a unção, hein, pastor? 7 quartas-feiras, a campanha, o mergulho para o milagre. Pastor Walter tinha comentado comigo, pastor, Deus colocou no meu coração para fazermos uma campanha. Eu falei, vamos orar para Deus dar o tema. Deus deu esse tema para nós. 7 mergulhos para o milagre. E no primeiro dia da campanha eu falei para a igreja, irmão, não estou aqui para atacar ninguém, tá bom? Se servir aí, guarda no seu coração. Não estou aqui acusando ninguém, estou falando que Deus ministrou ao meu coração essa semana. Até compartilhei com o pastor Walter na quarta. Aí Deus deu esse tema, e no primeiro dia da campanha eu falei o quê? Irmãos, essa campanha que Deus colocou nos nossos corações é para acrescentar a fé da igreja, porque Deus quer realizar um milagre. Então cada mergulho é para acrescentar a fé. Aí, irmãos, pessoas enfermas, desempregadas, desesperadas, com problemas em todas as áreas, não fizeram a campanha, irmãos. Então assim, o que Deus quer fazer, irmãos, é que nem esse pai, foi o clamor de ajuda do pai, foi essa campanha, foi um clamor de ajuda. Senhor, nos ajuda aqui nessa causa, porque nós não estamos conseguindo. Senhor, eu creio, mas me ajuda a ter fé. Senhor, eu creio, mas me ajuda a vencer nessa situação. E a igreja, irmãos, não estão levando a sério o que era para estar levando a sério. Ah, não vou na igreja porque eu estou enfermo. Não, eu não vou na igreja porque eu não tenho dinheiro. Não, não vou na igreja porque eu estou desempregado. Irmão, a campanha era para você. Se você não veio, sinto muito lhe dizer, perdeu. Como eu disse, eu não estou atacando ninguém. Foi o que Deus ministrou no meu coração quarta-feira à tarde, quando eu estava em oração no meu gabinete. Que Deus queria abençoar mais gente, mas porque o povo não tem fé, não recebeu o milagre. Mas quarta-feira vai ser o último dia. Quem sabe, né? Você vai chegar aqui sincero, Deus me ajuda. Aí Deus vai ter misericórdia e vai abençoar. Amém? Glória a Deus. O pessoal do louvor pode ir subindo. Talvez nós estamos aqui nessa noite como este pai, com uma fé pequena, diminuída. Estamos na igreja, sem fé. Estamos lendo a palavra, sem fé. Até orando, sem fé. Precisamos pedir ajuda de Jesus nessa noite. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque quem não ora, guarda isso no teu coração. Quem não ora, se desespera na hora da aflição. Quem não ora, se desespera na hora do problema. Porque é pela oração que nós vencemos. É pela oração. Por isso que o diabo tem trabalhado nesses dias com o espírito de incredulidade no meio das igrejas. Mas hoje o Senhor vai acrescentar fé aos nossos corações, amém?